que a gente mora num lugar tão organizadinho, tão bonitinho, né? As pessoas tão educadas, tudo tão assim funcionando bem, exatamente com raras isso exceções. que a gente busca quando a gente sai de um lugar que não é assim, que não é assim. Acho que faz sentido a gente querer uma coisa melhor e a gente preservar ou aquilo que já tá bonitinho. Aquilo que já tá bonitinho. Também né? acho. Também acho. Não dá pra bagunçar. Não dá pra bagunçar o coreto. Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindos ao meu canal. E eu tô aqui com o Diego da Van Sweet Home. Tudo bem, Diego? Tudo bem, obrigada Ari. por vir de novo. Obrigado pelo convite. Para falar de um assunto bem importante, porque eu acho que nós brasileiros temos uma grande oportunidade de melhoria no nosso comportamento social. E a gente queria falar sobre isso, que é um assunto um tanto polêmico, mas a gente não tá aqui para polemizar, a gente só tá aqui para contribuir, né? Isso faz parte do seu plano de mudança para o Canadá também. É uma coisa que quase ninguém considera, né? Essa oportunidade de melhorar um pouco a cultura que a gente carrega do Brasil, aprender algumas coisas novas, então isso você tem que colocar na sua cabeça, ter esse mindset diferente e tem que fazer parte do seu plano Canadá. Sim, também acho. Então, o que seria isso? Isso é o seguinte, a gente observa, eu enquanto criadora de conteúdo e o Diego que é empresário aqui já faz 3 anos, né, Diego? 3 anos. E também nós como imigrantes, né, brasileiros, a gente observa alguns comportamentos nos brasileiros que esse comportamento que a gente observa, que a gente vai falar hoje aqui no vídeo, é de uma minoria de vândalos, né? Não é da maioria, graças a Deus. Porque a maioria dos brasileiros tem um comportamento bom, são educados e tudo mais. É aquela minoria que carrega a parte da cultura brasileira que não é legal. E que faz barulho, né? E que faz barulho. Essa minoria de vândalos incomoda. Então eu acho que tem uma oportunidade de melhorar aí, pra quem, né, se identificar com essas coisas. Quem não se identifica, né? Tudo bem. Segue, mas continua acompanhando, assiste o vídeo e manda para aquele seu coleguinha que de repente faz parte dessa minoria, que até para ajudá-la a enxergar algumas coisas, né? E provavelmente até vocês que já moram aqui, provavelmente vocês vão identificar alguém que você tenha visto dentro da comunidade que vai se encaixar nesse comportamento que a gente fala, porque a gente vê isso em tudo quanto é lugar, né? Sim. Não só nas pessoas que contratam serviços, mas como pessoas que acompanham o seu canal. Não, e assim, na rua, no transporte público, exato. Na biblioteca, na praia, no parque, enfim, enfim, várias coisas. Então, vamos começar por aí. Do que a gente está falando? De um comportamento. A gente sai do Brasil porque algumas coisas nos incomodam, né? Então, assim, lógico, segurança, qualidade de vida e tudo mais. Mas também porque, às vezes, a falta de educação de algumas pessoas, ou essa sociedade, assim, que não cumpre o que fala. A sociedade canibal também, né? Que você precisa tirar do outro para poder ter o seu. Sim. Né? Sim. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Já falei isso aqui. Farinha pouca, meu pirão primeiro, aquela coisa da vantagem, né? De tirar vantagem, do jeitinho. Esse jeitinho aqui não existe. E é muito engraçado que, falando até um pouquinho do jeitinho, né? A gente vive com um convívio muito grande com brasileiros newcomers, né? Os novos chegados aqui, né? Os novos imigrantes. E a gente percebe que o jeitinho talvez seja a pior parte da cultura que eles trazem para o Canadá, né? É uma coisa, e o jeitinho não é questão de ser pejorativo não, gente, porque às vezes tem um jeitinho pro bem, que o brasileiro também tem um jeitinho pro bem, que é quando ele pensa fora da caixa, flexível, quando precisa ser flexível, super flexível. Mas não é disso que a gente está falando, vamos separar as coisas. O brasileiro ele tem um jeitinho do bem e tem um jeitinho do mal. O jeitinho do mal é aquele jeito que ele acha que tudo gira em torno do umbigo dele. Sim. E qualquer pessoa pode fazer qualquer coisa para ele em qualquer momento. E se não der, mas dá um jeitinho aí, você consegue, faz só um esforço. Só que tem uma coisa, aqui no Canadá as coisas não funcionam assim. Então alguns exemplos, né, que a gente pode começar a citar aqui, por exemplo, pontualidade. Né? Pontualidade aqui é uma coisa, não adianta você chegar aqui, por exemplo, sei lá, vamos dar um exemplo. Já aconteceu eu vou dar um exemplo bem claro. Vida real. A gente estava com um cliente que estava buscando um apartamento com a gente, e esse cliente ele já estava aqui no Canadá.
Ele tinha chegado para fazer o processo com a gente. Sim, a gente consegue fazer isso também. E ele ia nas visitas conosco. Então, a gente marcava com o manager determinado horário e ele encontrava com a gente na porta do prédio. E tinha uma unidade que ele queria muito, 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 que o manager não queria recebê-lo por ele ser brasileiro e newcomer, né? E a gente conseguiu convencer o manager a dar uma chance para ele, para mostrar o que ele tinha. E por que não queria receber brasileiro? Aí a gente conversa num segundo momento. Aí vai continuar esse papo. Aí as consequências da baguncinha. As consequências da bagunça. E a gente conseguiu convencê-lo que aquela determinada pessoa que já vinha com trabalho para o Canadá, ou seja, já veio para cá com uma job offer, tinha um salário bem legal. Então a gente conseguiu convencê-lo e ele topou mostrar o imóvel. Nós, como de costumes, né, bem canadenses, chegamos 15 minutos antes da hora marcada. Sim, porque aqui tem que chegar de 10 a 15 minutos antes. Aqui chega bem antes, O manager, como bom canadense, ele chegou 5 minutos antes e ele perguntou, cadê o seu cliente? Eu falei, ele tá chegando, né? Eu marquei com ele tá chegando. Ok, quando deu a hora, ele perguntou de novo, cadê o seu cliente? Ele falou assim, ele não estava interessado no imóvel, então era para ele já estar aqui. Aí eu falei, mas deixa eu dar uma ligada pra ele. Eu liguei pra ele, o rapaz já estava em casa. Gente, não. 25 minutos de distância do apartamento. Mas ele tinha esquecido? Ele simplesmente falou que se atrasou. E que estava saindo. E que estava saindo. Que era pra eu pedir pro manager esperar. Gente, não. Canadian dá 5 horas. Pois Tchau. Aí eu falei, então, rapaz, né? Eu vou tentar, mas eles aqui, ele não vai te esperar, porque provavelmente você vai chegar daqui a meia hora e nessa meia hora ele já está em outro lugar com outra pessoa mostrando outro apartamento. Com certeza. Ou se for final do expediente, já está na casa dele. Exato. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu falei com o manager, falei, olha, desculpa, mas ele está atrasado e ele não vai chegar dentre os próximos 10 minutos. Ele falou, olha, eu não posso esperar porque eu tenho um outro compromisso e eu tô indo embora. E aí o que ele fez, ele simplesmente foi embora. Eu ainda pedi pra ele me mostrar o apartamento. Daí ele falou que ele não ia mostrar porque o cliente não estava lá e que ele tinha aberto uma exceção pra gente porque ele confiava no nosso trabalho. E, enfim, ele não mostrou e depois disso a gente nunca mais trabalhou com esse manager porque ele passou a não confiar na gente. Canadense é meio que uma vez que você pisou na bola, né? Você fica com uma má impressão. Eles confiam muito, né? Diferente de nós brasileiros, né? Mesmo. O brasileiro ele desconfia para depois confiar à medida que você vai ganhando. Aqui confia para depois desconfiar se for o caso. Aqui você sempre confia e depois você desconfia caso a confiança seja quebrada, né? Então essa questão do horário. Então pontualidade é super importante. Outra coisa quebra de palavra, né? Não dá para você quebrar a sua palavra. Você falou aqui, sabe aquela expressão fio do bigode? Fio do bigode. Aqui não tem nada de burocracia quase nas coisas, mas as pessoas confiam na palavra alheia. Então se você quebra a sua palavra aqui, danou-se. Então, Adri, em relação a essa história do fio do bigode, aqui a gente tem enfrentado algumas situações também com brasileiros que trazem um pouquinho da cultura brasileira para cá, do lado negativo, com a quebra de palavra e quebra de contrato. A gente estava comentando com você um pouquinho antes de começar a gravar. Hoje eu escrevi um e-mail de 1 hora para uma administradora bem grande aqui de imóveis, que a gente estava acostumado a trabalhar, ou que a gente é acostumado a trabalhar, a gente tem muitos clientes com eles. E eu estava justificando um e-mail que ela me mandou, me pedindo uma série de situações e a principal alegação é que brasileiros quebram o contrato. Ai, que feio, gente. Então, não. A gente infelizmente já está entrando num hall de pessoas, eles estão começando a generalizar. Estão colocando um rótulo na nossa etnia, Estão colocando um rótulo na etnia. Porque isso é só para vocês saberem, isso tudo que a gente está falando tem várias consequências, né? Uma delas é influenciar pessoas, né, para que façam a mesma coisa. Óbvio que a canadense, pessoas adultas não, mas às vezes alguém, sei lá, pode tentar copiar o que você está fazendo, que eu acho que é o de menos, porque aqui não acontece muito isso. Não acontece. Mas o pior é a gente ficar rotulado. Sim. E o que assim acontece... como os chineses, por exemplo, aqui são conhecidos como bad drivers. Todo chinês é bad driver? Não.
mas como eles fazem muita, como é que fala, barbeiragem? Barbeiragem no trânsito aqui, pô, o povo já fica de saco cheio com isso. Assim como tem outras etnias aqui, que eles são rotulados como preguiçosos, né? Sim, principalmente nas faculdades. Ah, põe meu nome aí no trabalho. Pois é. Isso gera todo um transtorno para as secretarias das escolas. Exato. E o brasileiro, logo quando eu cheguei aqui, e quando eu comecei a trabalhar com essa questão de trazer, como empresa de relocation, né, que eles chamam, de trazer brasileiros, ajudar a arrumar uma casa e tal, eu sempre escutava de managers que o brasileiro era ótimo, que ele era limpo, né, que ele cuidava muito da casa e que eles adoravam. E à medida que a gente vem simpáticos, né? Eles são super friendly e tal, então é o lado positivo da cultura brasileira. E agora tem alguns gerentes de prédios, gerentes de grandes empresas, que eles estão começando a mudar um pouquinho isso, porque tem muito brasileiro chegando agora aqui. Sim, também tem isso, a gente está chegando cada vez mais, número maior, né? E a gente está começando a ter um comportamento diferente dos managers para poder aceitar o nosso povo. Né? E você tem que ficar lá, né? Defendendo. E a gente está desse lado de cá tentando fazer um trabalho que primeiro, que ajudar as pessoas que estão chegando, né? Não só ajudar de forma como empresa e cliente, mas ajudar também. A gente aqui está ajudando, né, Adria? Sim. Fazendo esse conteúdo, trazendo para vocês uma situação que é para vocês refletirem, e não só nesse ponto da ajuda, mas como também tentar mudar um pouco esse comportamento. Eu acho que a palavra é essa mesmo, reflexão. E a gente, como brasileiro, nós também temos nossos defeitos, e chegando aqui a gente teve que ajustar totalmente uma coisa ou outra na nossa atitude, né? Quer ver uma coisa que fatalmente eu mudei muito? Eu e talvez a minha esposa e alguns amigos, a gente quando se junta, brasileirada, tem a cultura de falar muito alto, né? Tem o comportamento de falar muito alto. Isso não é legal, gente. Pois porque aqui o personal space também é o personal space acústico, né? É sonoro, acústico, sonoro. Então você não pode ficar falando alto ao telefone, por exemplo, no transporte público, com uma pessoa do lado. Uma coisa também que brasileiro eu acho que manda muito mal, e eu sempre falo isso para as pessoas, a gente está sendo sincero, e está falando de alguns, né, não de todos, mas assim, cochichar apontando o outro, falar da aparência do outro, jamais em tempo algum na sua vida, nem aqui no Canadá, nem no Brasil, nem em nenhum lugar do planeta Terra, fale da aparência alheia. Isso é uma coisa que o canadense, assim, principalmente o canadian, né, eles acham abominável. Porque aqui ninguém liga pra esse tipo de coisa, né? Assim, então... não é da sua conta aquilo, sabe? Se a pessoa tá se sentindo bem daquele jeito, deixa ela. Ninguém tem que julgar ninguém pela aparência, né? E quem é você, quem sou eu pra falar do cabelo do outro, da roupa do outro, sabe? Isso é tão pequeno. E eu acho que todo esse papo que a gente está tendo aqui, ele precisa estar dentro do seu plano de mudança, assim. Sim. Então, você querer mudar para um lugar, para você só fugir, não vai fazer com que o seu plano dê certo. Né? Então E ainda você vai estar trazendo esses péssimos hábitos para uma cultura que já está tão legal. Às vezes a gente até reclama de algumas coisas que são mais rígidas, mas por isso que a gente está aqui. Uma coisa que eu sempre falo com os amigos, né? A questão de você não poder beber bebida alcoólica na rua, no local público. Locais públicos. Adoro essa lei. Então, eu quando cheguei aqui, eu achei super estranho e eu me acostumei muito com isso. E eu tenho muitos amigos e tal que falam assim, cara, pra mim a pior coisa que tem isso é que você não poder tomar uma cerveja na praia, você não poder ou tomar uma cerveja andando na rua e tal. Daí eu sempre pergunto pra eles assim, mas será que esse não é um dos pontos que fazem com que o país seja do jeito que é? Não dá pra ser tudo... Pois é. Sabe, eu até fiz um vídeo sobre isso, falando o que é proibido, né? Vejam aqui, quem não viu, veja lá, deve estar aparecendo aqui pra vocês. E também assim, não pode tudo, não pode tudo. Né? É a mesma coisa quando a gente cria filhos, quando a gente é criado também como filho, né? Um filho que cresce sem limite. Você impor limites faz bem pro ser humano, né? E numa sociedade é igual, numa cidade é igual. E o que eu acho que a gente carrega conosco, nós brasileiros, uma questão de esse comportamento de sem limites, né? Porque lá pode tudo, lá pode beber na rua, lá você dá dinheiro pro guarda e ele te libera no carro, lá você pode beber e dirigir. Por isso, né?
que a imigração está com taxas cada vez mais altas. Pois é. Por isso que as pessoas estão procurando, que não é só segurança e qualidade de vida. A falta de educação dessa minoria de vândalos, ela incomoda muita gente, porque ela tem consequências, né, no dia a dia. E o que eu acho, Adri, é que a sociedade, aos poucos, ela vai expurgar esse tipo de situação. Aqui? E não só a sociedade, mas como a própria pessoa, ela vai sentir que ela não faz parte daquele lugar. Não cabe ali. Eu já vi várias pessoas indo embora falando, eu já vi várias pessoas aqui é indo muito embora. rígido, porque aqui é tudo certinho. Mas eu já vi várias pessoas indo embora. Infelizmente, alguns clientes que chegaram lá no início da Avanced Home, hoje não estão mais aqui no Canadá. Porque é o que eu sempre falo para os nossos clientes, assim. Qual é o seu plano? O seu plano é simplesmente pisar no Canadá, ou seja, o dia que você pega o avião e chegou, ou o seu plano é o dia que você pegar o seu passaporte canadense, ou quando você realmente realizar o objetivo pelo qual você foi fazer lá no Canadá, né? Então, qual é o seu objetivo? O seu objetivo é emigrar? Então, o seu objetivo ele só é completo, ou seja, seu plano só é completo quando você consegue efetivamente migrar. E você está vindo para um país de primeiro mundo que é totalmente diferente. Tem muita gente que fala, aquele ditado, né, que falam, a pessoa sai do Brasil, mas o Brasil não sai da pessoa, que é uma coisa tão pejorativa. Assim, o Brasil pode vir com você, mas as coisas boas. Então esteja aberta a aprender. Eu, por exemplo, você falou do que você teve que se adaptar. Eu tive que me adaptar principalmente a duas coisas. Ser pontual, principalmente no trabalho, né? Essa coisa de 10 minutos de atraso não é tolerável. E no college também, eu cheguei 5 minutos atrasada várias vezes, várias vezes com a cara na porta, tive que esperar um intervalo para poder entrar, até que eu aprendi. E também usar perfume. Eu fico indignada que não pode usar perfume, não sei o que. Em todos os lugares, as pessoas reclamam. Já fui chamada até dentro do ônibus, chamada atenção dentro do ônibus. Mas geralmente nos lugares que não pode tem lá scent free, né? No meu trabalho eu não posso usar perfume. Então não posso. Tem gente que é alérgica. Eu acho que no geral, novamente, eu acho que a gente já repetiu aqui várias vezes e não custa nada repetir. É uma sociedade que respeita o próximo. Você tem o seu espaço, cada um tem o seu espaço e todo mundo pensa no outro. Sim. Né? É um pensamento. Todo mundo pensa no outro. Teve uma vez uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar, né? Eu gosto desses esportes outdoor e tal. Acho que algumas pessoas provavelmente já devem ter, que me acompanham no Instagram, devem ter visto. Eu fui fazer uma caminhada de 2 dias aqui no backcountry, né? No interior de British Columbia. E a gente passou a noite numa cabin, uma cabana no meio da montanha. Então a brincadeira era caminhar 8 horas, chegar na cabin, arrumar acampamento, comer, tomar lá nossa cervejinha e de manhã cedo vir embora para casa, mais 8 horas caminhando, aquela coisa toda. Quando você chega na cabin, ela é uma cabine pública, né? É uma tenda pública para todo mundo, para aqueles caminhantes que estão ali chegarem e terem onde se abrigar. Então você já chega, tem um forno a lenha lá, né, um aquecedor a lenha, com a lenha já cortada. Né? Porque se você chegar de noite com muito frio, imagina você sair, ter que cortar lenha depois de 8 horas de caminhada e tal. E aí de manhã cedo eu acordei, né, tinha sido a primeira vez que eu tinha saído com esses amigos, né? De manhã cedo eu acordei, quando eu acordei o pessoal estava cortando lenha, que estavam comigo, né? Aí eu, gente, mas a gente está indo embora, por que vocês estão cortando a lenha? Pro próximo? A gente está cortando a lenha pro próximo, porque a gente usou a lenha que estava aqui. Então pode ser que alguém... Isso é em tudo, isso é sempre, né? Então é um exemplo que eu tô dando, mas é um exemplo que serve para a sociedade, assim, é por isso que a sociedade funciona, né? E os canadenses fazem de tudo, não é que a gente vai chegar aqui e não vai ter outras culturas que vão fazer coisa errada, sempre tem, né? Sempre tem. Você vai frequentar college, universidade, né? Academia, biblioteca, vários espaços públicos, transporte público. Você vai ver um monte de cultura, não só nós do Brasil, mas várias pessoas fazendo. Inclusive o canadense, né? Inclusive o canadense, eles não são perfeitos. Mas assim, não é o padrão. Não é o padrão, né? Não é o padrão.
Então, qual que é o padrão do Brasil? É a mesma coisa que falar assim, qual que é o estereótipo do brasileiro? Um povo alegre. Você vai dizer que o brasileiro tem um estereótipo triste? Não tem. Qual que é o estereótipo do canadense conhecido mundialmente? Polite, muito educados, muito generosos, muito kind, né? E muito certinhos, né? Por isso que isso aqui tudo funciona. Senão a gente não estaria querendo vir pra cá, né? A gente iria pra qualquer outro lugar do mundo. Exato. Inclusive, uma coisa muito comum aqui, a gente vê os canadianos chamando a atenção das pessoas. Né? Eu já fui chamada a atenção, já vi gente chamando a atenção do filho dos outros, é bem comum. Eu já fui chamada a atenção, eu trabalhava numa loja de calendário, né? Eu era sales associate, né? Na verdade eu era supervisor da loja. E aí a loja estava vazia, não tinha ninguém, e tinha um outro brasileiro que trabalhava comigo. A gente estava conversando, daí entrou uma senhora na loja. Daí ela andou pela loja inteira, obviamente eu fui lá, perguntei se ela estava precisando de alguma coisa, voltei para minha posição, a gente continuou conversando. E aí ela andou a loja inteira, ela parou na nossa frente e falou assim, qual a língua que vocês estão falando? Daí eu falei, a gente está falando português. Aí ela, pois eu sou uma cliente que não fala português e eu não sei se vocês estão falando de mim ou não. É isso aí. Então, em ambiente de loja, ambiente de trabalho, você tem que falar inglês. E aí depois daquilo, sempre quando tem alguém que não é falante da minha língua, eu converso em inglês, mesmo que seja outra pessoa brasileira. Né? Obviamente dentro do ônibus e tal, que tá todo mundo lá by yourself, não tá prestando atenção, ok. Mas quando tem alguma situação de restaurante... Principalmente trabalho, né? Sempre tem que lembrar, as línguas oficiais do Canadá são duas, inglês e francês. Na parte francesa, francês, aqui na parte inglesa, inglês. Então você está no trabalho, você está numa reunião, você está numa meeting, você está numa festa, você está em qualquer lugar que tenha pessoas que não são do Brasil, você tem que falar a língua oficial. Isso é até uma regra de etiqueta, né? É uma regra de etiqueta. Eu tenho também um vídeo sobre etiqueta, vejam aqui, antigo. Né? Mas eles chamam atenção mesmo, né? Na rua eu já vi chamando atenção. E chama atenção de gente que fura fila, chama atenção de bad drivers, chama atenção de quem faz barulho. Teve uma vez eu tava dirigindo e aí eu tava olhando, obviamente, sem interagir com o celular nem nada, e eu comecei a ver uma discussão, uma buzinada assim e tal. Daí eu olhei pro lado e era um rapaz que tava discutindo com outro rapaz, que o rapaz do carro do lado tava no telefone, e ele tava buzinando, falando assim, sai do telefone, não sei o quê. Eles são, como é que se fala? É uma patrulha pra que a coisa não desande, né? Cuida do seu país. A gente devia ser assim, né? Só que aqui, se o cara chama a atenção de você, ele não vai te dar uma porrada, o outro que tá sendo chamado. Não vai puxar uma arma. Não tem. Até as mães eu vi aqui que foram chamadas a atenção, nossa, elas não estão nem aí, depois começam a conversar com a pessoa, como se, até às vezes até agradecem. Então assim, é outro também nível de educação, né? Se preparem para essa mudança. Sim. Se preparem para... Venham abertos, com a mente aberta, sabendo que vocês não estão só deixando o Brasil para vir num lugar que vocês vão fazer o que vocês quiserem. Mas vocês estão deixando uma cultura para trás, um comportamento que não cabe aqui. Alguns desses comportamentos não cabem mesmo. Tragam as coisas boas, tragam um sorriso que a gente tem. Disposição. A gente é muito ágil, muito rápido, muito inteligente. A gente tem ginga, a gente sabe dançar. Eles morrem de inveja da nossa dança. Daí a gente fala com todo mundo, a gente conversa. É super amigável, né? Eles chamam aqui do friendly. Eles admiram isso na gente, mas não vem bagunçar o coreto, porque isso vai acabar afetando toda uma cadeia, né? Todo um sistema. Reflete em outras pessoas da mesma comunidade que não fazem parte desse comportamento e que em algum momento vão ser prejudicadas por essa atitude que está sendo tomada por alguns. E de fato eles vão chegar aqui e vão ver que é isso, né? Vão ver que é isso, que se chegar atrasado não dá, que se não cumprir com a palavra não dá. Então, antes de vir já saiba disso e não tem jeitinho. Se é aquilo, é aquilo, né? E não vem bagunçar esse coreto. Não vem bagunçar, que a gente tá adorando morar aqui exatamente porque não é bagunçado. E tá ótimo ter cada vez mais brasileiros aqui. Você traz uma pitada. Eu sempre falo isso, que quanto mais brasileiro, você traz uma pitadinha de coisas boas e legais aqui para esse país, que falta alguma coisa. Falta um tchan. Que tem muita coisa legal, mas falta um tchan. Eu vivo numa comunidade brasileira, meus amigos todos são brasileiros, eu tenho meus amigos gringos, mas eu não vivo sem eles.
não vivo sem a comunidade, sem o calor Sim, o da brasileiro comunidade. também. Não vivo sem meus amigos Vocês que acompanham a Adri, provavelmente vocês veem que ela sempre está em volta de brasileiros e são todos muito legais. No bairro que a gente mora hoje é quase um Little Brasil. A gente é bem culpado disso. A gente é culpado. Eu adoro esse tipo de coisa, não fujo de brasileiro, pelo contrário. Mas tem muita gente que hoje foge de brasileiro por conta desses maus comportamentos. Sim. Né? Tem gente aqui que está no Canadá há 10, 15 anos, 20 anos, que fala assim, não, eu quero longe, quero distância de brasileiro, porque pena, já né? passei por isso, já passei por isso, aquilo. Acho triste, na verdade. Pois e gente influente, né? Gente que está aqui há muito tempo. Então não vamos deixar isso crescer, né, galera? Pois Venho para somar, para contribuir, tá bom? É isso, né? É isso. Obrigada, Bom, Diego. se vocês tiverem mais alguma coisa aí a acrescentar, deixa no comentário. Deixa seus comentários aí embaixo. Deixa seus comentários abaixo. Contribui também com as pessoas, para todo mundo juntos, né? A gente conseguir evoluir um pouquinho mais a cada dia, tá bom? Obrigada por assistir. Continuem comigo, me acompanha lá nas redes sociais. Deixa seu like. Quem gostou, quem não gostou também, que não custa nada. Se inscreve no meu canal. Um beijo e até a próxima. Tchau. Recebo às vezes algumas mensagens assim, Adri, eu sou músico, eu sou música, eu acho que eu vou chegar aí no Canadá e vou ganhar dinheiro tocando na rua, cantando na rua, que eu sempre vejo os músicos aí e tal. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, tem que ter uma permission. Toda pessoa que for fazer qualquer coisa na rua tem que ter uma autorização da prefeitura, e no caso de músicos é uma autorização especial para músicos, tá? Então, só pra vocês saberem, não é só chegar aqui, eu vou cantar, vou tocar. Mas tem gente que faz sem permissão. Não seja esta pessoa, né? Não faça coisas que não podem ser feitas, que são ilegais ou que são, sei lá, né? Pra que você vai infringir as regras? Então, se tem essa regra, vamos cumpri-la. Que afinal de contas, você não tá saindo do Brasil pra vir pro Canadá pra zoar o Canadá, né? Você tá saindo do Brasil exatamente porque... Talvez, né? Mas muitas pessoas estão saindo porque não querem mais viver num país zoado, né? Num país onde não se respeitam regras. Então, aqui é essa coisa boa que é exatamente porque tem essas regrinhas, tá bom?